Hoje vamos apresentar nosso trabalho de custos 1 sobre a análise CVL em uma cookeria. Este trabalho será apresentado pelos alunos eu, Henrique, João Pedro, Júlia, Larissa e Marcos Vinícius. Falando um pouco da introdução. O trabalho tem como objetivo realizar uma análise CVL na doceria Cookeria Gourmet em Porto Alegre. Fundada em 2020, a empresa possui 4 funcionários e vem expandindo seu cardápio de forma gradual para oferecer mais variedade aos seus clientes. A empresa está inserida no modelo Simples Nacional por ser microempresa. O seu lema é transformar o ato de comer um cookie em uma experiência memorável. Falando agora sobre o setor. O setor de docerias artesanais vem crescendo nos últimos anos na cidade. Desse modo, a Cookeria Gourmet está em um momento estratégico de estruturação interna e busca se consolidar no mercado, ampliando seu catálogo e aumentando a sua produção. Os produtos que a Cookeria Gourmet oferece em seu cardápio são os cookies normais, cookies especiais, café, pão de queijo, brownie e chocolate quente. A metodologia e a estruturação do nosso trabalho consiste em discutir a atual estrutura dos custos fixos e variáveis da empresa e calcular o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição de vários produtos. Além disso, iremos realizar simulações de possíveis cenários para mudança estratégica. Apoiado nessas análises, iremos propor ações de melhoria para obter maior receita, margem e lucro, considerando as restrições e o ambiente que a empresa está inserida. Bom, então a partir daí nós solicitamos à empresa os dados necessários que a gente precisava para custear, né, fazer os custos fixos, variáveis e fazer uma análise CVL consolidada da empresa, do sistema atual. Então, primeiramente, nos custos fixos, são os que não se alteram de acordo com o volume de produção, independentemente da quantidade. Então, os custos fixos que nos passaram é aluguel, luz, internet, freelancers e prolabore, sendo o freelancer e o prolabore os mais consideráveis, ali com 59% e 26% de porcentagem deles no custo total. Então, eles são a maior participação e o prolabore, no caso, é essa contribuição, né, com relação aos sócios também, então é bem significativo essas contas. Bom, já os custos variáveis são os que são proporcionais ao volume de atividade, então de produção, e eles aumentam ou diminuem conforme a quantidade que é produzido. Os produtos, no caso, são cookies clássicos, brownies, café, cookies especiais, pão de queijo e chocolate quente. Fizemos a partir do preço unitário de cada um, calculamos o custo variável de produção e somamos o imposto, que nesse caso é a alíquota do Simples Nacional, que é 9,5%, e o custo variável total ficou na última coluna ali, sendo o dos cookies especiais o mais expressivo, né, o mais alto, contando então a sua menor rentabilidade. Os custos variáveis, esses unitários, são fundamentais para a margem de custo unitário e também para compreender o impacto da estrutura de cada produto da receita da empresa. E também, como eu havia dito, permite a visualização de produtos mais rentáveis. Então, a partir dos custos fixos e variáveis, foi calculado o faturamento individual da empresa de acordo com a quantidade vendida naquele mês. Então, calculamos o faturamento em valores reais e, em seguida, a participação dele nas vendas. Então, a participação do faturamento nas vendas de cada produto. O que deu ali que o mais participativo foi os cookies clássicos e os cookies especiais, ele que é o menos rentável, também é um dos menos que participam das vendas, né, do faturamento da empresa. Então, ele é um bom gargalo ali que dá para dar uma analisada futura na empresa. E, por conseguinte, né, a gente calculou então o faturamento médio mensal, que daí é a média de quantidades vendidas no mês, que seria 3.961, o faturamento mensal seria de 45 mil. Calculando para o ano, então, em média, 540 mil de faturamento. Agora, então, partindo para uma análise custo-volume-lucro, que estuda esses interrelacionamentos entre o custo, o volume e a atividade de receita da empresa, ou seja, ela estima o nível mínimo de vendas necessário para a empresa se manter no ponto de equilíbrio, que seria sem lucro ou prejuízo. Então, a partir dali dos produtos, a gente calculou a margem de contribuição unitária de cada produto, que seria o preço de venda do produto menos o custo variável dele, a razão de contribuição unitária, que seria a representatividade daquele produto,
o R asterisco, que seria a receita necessária para cobrir os custos fixos desse mesmo produto, e o Q asterisco, que seria a quantidade daí necessária de produtos para se manter no ponto de equilíbrio sem lucro, sem prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio total deu de 3.296 quantidades vendidas, que dá aproximadamente o que a empresa já vende ali, né? Mas é um número bem bom. E esses indicadores são essenciais para apoiar as decisões estratégicas futuras da empresa, de acordo com o produto vendido, com o objetivo e as metas da empresa em si. Juntando os dados anteriores, nós temos o resultado do CVL, que tanto a quantidade de produtos vendidos por mês, quanto o faturamento mensal médio, nós podemos ver que é maior que o ponto de equilíbrio da empresa. Isso significa uma margem de segurança positiva e um lucro médio mensal de R$ 7.500, demonstrando um quadro positivo para a empresa, acima do ponto de equilíbrio, com bom controle sobre as finanças e uma estrutura eficiente. Considerando que é um mix de produto diversificado, inclui-se tanto produtos de média e alta rentabilidade, isso dando um bom equilíbrio para a empresa. Agora, em oportunidade de melhoria, nós podemos salientar duas coisas. Primeiro, uma necessidade estratégica para aumentar o giro tanto de chocolate quente quanto pão de queijo. Tem uma baixa participação nas vendas, mas são muito mais rentáveis que a maioria dos produtos principais. E também uma reavaliação do preço, com uma forma de tentar reduzir os custos variados, tanto os brownie quanto os cookies clássicos, podendo ser por meio de negociação com os fornecedores ou uma otimização do processo. Por quê? Porque eles são produtos com alta venda, vendem bastante, mas tem uma rentabilidade relativamente baixa. Com o preço, custo e rentabilidade dos produtos, foi possível analisar que os produtos mais rentáveis são os que têm menor volume de vendas, com exceção do café, que se mostrou um ponto fora da curva. Com a obtenção desse gráfico, foi possível perceber que o faturamento dos produtos, individualmente, está acima da receita mínima necessária para a operação ter lucro. Ainda que isso seja um bom sinal, é possível uma melhoria e uma maior eficiência da empresa. Uma sugestão seria definir metas de giro mínimo para os produtos mais eficientes e reavaliar o portfólio, justamente pensando na margem de lucro. Também monitorar como que o mix de vendas de produtos poderia afetar a empresa. Então, pessoal, partindo agora para a análise dos cenários, né? Para ela foram realizadas três alternativas de diferentes cenários. Uma onde tem alteração na porcentagem de participação dos produtos, a expansão da empresa e o reajuste de preço. A partir delas foram realizados novos cálculos, ao qual a gente pôde realizar novos indicadores gerenciais de ponto de equilíbrio, faturamento de equilíbrio e margem de segurança. Essas simulações permitem observar como diferentes decisões influenciam a estrutura de custos e a sustentabilidade e subsídios da Coqueria Gourmet, podendo ter um novo planejamento estratégico do negócio. No cenário 1, onde ocorreu a alteração na porcentagem de participação dos produtos, houve um aumento de 10% na participação dos cookies especiais nas vendas e o pão de queijo e o chocolate quente foram retirados do catálogo por baixa representatividade. Além disso, os custos fixos não foram alterados. O objetivo foi testar os efeitos de um portfólio focado com índices de demanda mais consolidados, retirando aqueles que tinham pouca representatividade. Então, conforme essas tabelas, foi apresentado um lucro ligeiramente inferior e um ponto de equilíbrio levemente superior em relação ao cenário atual, necessitando vender um pouco mais de produto para obter o mesmo resultado. Mesmo isso tendo a manutenção em custos fixos iguais ao cenário atual. Apesar disso, a exclusão de produtos com baixa adesão e saída, como o pão de queijo e chocolate quente, representa uma estratégia de julgamento do portfólio, que pode facilitar a operação e reduzir os desperdícios e agilizando os processos produtivos. Contudo, nós temos que considerar também que houve uma leve redução no RCO médio da empresa, onde, embora os produtos eliminados apresentem baixo volume de vendas, eles possuíam margens elevadas percentuais, e por isso desempenhavam um papel estratégico relevante na composição da rentabilidade média das operações. Agora, partindo para o cenário 2. Nesse cenário foi considerada uma expansão das operações para um espaço físico maior e contratação de mais um freelancer, o que resultou em um custo fixo maior. A simulação buscou avaliar a viabilidade financeira de uma estrutura ampliada e os impactos dessa mudança nos indicadores de equilíbrio e margem. Os novos valores e os custos fixos utilizados na análise estão apresentados na tabela, como vocês podem ver. Como nesse cenário houve um aumento significativo dos custos fixos, sem alteração da quantidade de produtos vendidos, isso impôs à empresa a necessidade de elevar substancialmente o volume de produção, ou reajustar seus preços dos produtos para evitar o prejuízo, pois não conseguia arcar com a estrutura mais cara. Além disso, o mix de produtos está mais concentrado em itens com menor margem, o que compromete a capacidade de cobertura dos novos custos operacionais.
Como alternativa estratégica, a empresa pode priorizar produtos com maior RCU, a fim de aumentar a rentabilidade média e viabilizar financeiramente a expansão da proposta nesse cenário. E agora, entrando no cenário 3, a gente simulou um aumento de R$ 2,00 no preço dos brownies e dos cookies, que são os itens de maior participação nas vendas. Então, para esse cenário, a gente manteve os custos fixos iguais a atualmente e a gente reduziu 10% o faturamento total para simular uma queda no volume de vendas por conta desse aumento de R$ 2,00 nos preços. Agora, entrando na análise, a gente pode observar que mesmo que o faturamento total tenha sido menor do que no cenário atual, o lucro ele foi cerca de R$ 1.000 maior do que atualmente, totalizando mais ou menos aí R$ 8.000. Isso se deve principalmente porque a lucratividade da empresa ela aumentou em 7%, ficando em 47%, e também a receita do ponto de equilíbrio ela ficou muito menor do que o cenário atual. E entrando nas nossas conclusões, e falando um pouquinho sobre cada cenário, no primeiro cenário a gente conseguiu ver que eliminar os produtos com baixa demanda, mas que são muito rentáveis, isso vai reduzir a margem média e pode comprometer a rentabilidade geral do negócio. No segundo cenário, de expansão da empresa, a gente viu que expandir a estrutura, mas não aumentar o volume ou a rentabilidade total, vai tornar a operação inviável, causando prejuízo. E no último cenário, então, a gente conseguiu aumentar a lucratividade total, menos com a queda nas vendas, graças a esse ganho na margem da contribuição unitária, aumentando a rentabilidade. Por fim, então, como conclusão geral do nosso trabalho, a gente percebeu que fazer mudanças sutis no mix de produto vai impactar diretamente no desempenho, na estrutura da empresa. As estratégias comerciais elas precisam estar alinhadas tanto no perfil de consumo dos clientes, quanto no mercado e também na estrutura de custos internas. Além disso, os dados eles vão servir como uma base para decisões mais inteligentes e mais sustentáveis. Pensando no longo prazo, a gente precisa sempre ser orientado pelas lições extraídas e otimizando o processo para que se chegue ao melhor desempenho financeiro. E esse seria o nosso trabalho, então, muito obrigada.